Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar mais um pouco de Sukkot. Nós já temos um vídeo aqui sobre as 4 espécies e hoje nós vamos falar um pouco da Sukkah. Então eu vou pedir que vocês peguem a sua The Bible, a sua Bíblia, de preferência hebraica, porque nós temos aquelas traduzidas, porque nós temos uma melhor tradução ali, uma tradução idônea, com pessoas que não tinham intenção de deturpar a Bíblia. Se você não tem a Bíblia, mas tem a Torá, né, os 5 livros de Moshe Rabbeinu, nosso mestre, pode ser esta, porque nós vamos usar o que está dentro do conhecido Pentateuco. Então, para começar, eu quero dizer o seguinte: hoje nós não vamos usar o Rabad, nós não vamos usar o Ramchal, que eu já utilizei em alguns momentos para falar sobre isso, não vamos usar Maimônides, nós vamos usar o Shanshon Raphael Hirsch, tá? Um rabino maravilhoso, tá? Este aqui, ó, este livro aqui, esta Torá aqui, nós estamos justamente aqui em Vaikra, tá? Em Levítico. Nós vamos utilizar esse livro aqui. Nós vamos estudar este material aqui. Tudo que é dito aqui nos vídeos, quando não é uma playlist de acompanhamento de um livro propriamente dito, né, como nós temos o Talmud essencial, temos a Ética do Sinai, onde eu leio e falo sobre os comentários que foram feitos, nós damos adendos aqui. O nosso objetivo é trazer para os dias de hoje, ao mesmo tempo conhecer a história, porque somos Bnei Noach. Não somos judeus, somos seguidores do judaísmo sem sermos judeus e nós precisamos saber dessas coisas. Por quê? Porque nós queremos cumprir o máximo que nós pudermos para servir a Hashem. Nós queremos servir o máximo que nós pudermos dentro da religiosidade. Lembrando que este é um canal judaico, é um canal feito por uma Batenoa, que sou eu, mas ele é um canal judaico com viés religioso. Então não espere muitas polêmicas, o viés é realmente religioso. E como nós não vamos aqui ficar no achismo, falar coisas que não são, deixam de ser, o que alguém disse, eu ouvi, não sei onde, nós vamos usar os livros fielmente e vamos trazer para a nossa realidade e para os dias de hoje. O que é a nossa realidade? A nossa realidade como Bnei Noach. O que são os dias de hoje? Esses são os dias de hoje. Bom, então abra a sua The Bible e você vai entender lá em Levítico, em Vaikra, já sabemos esta palavra em hebraico, no capítulo 23, versículo 42, nós vamos entender porque é que diz o respeito a nós também a festa de Sukkot. Primeiramente, antes de ler isso, eu gostaria de dizer o seguinte: 7 dias nas cabanas ou nas tendas, né? O judeu passa 7 dias de Sukkot dentro das cabanas, vivendo nelas. Não é muito utilizado o termo morando nas cabanas, porque eles não estão morando lá. Eles estão ali vivendo. Esta é uma moradia temporária, não uma vida temporária, mas uma moradia temporária, porque tudo que acontece que é mais difícil para nós não deve ser uma regra, deve ser uma exceção. Então ela é temporária, né? A grosso modo, em lembrança do que? Em lembrança dos 40 anos como peregrinos no deserto, né? Eram tendas, chamadas aqui de cabanas açucar, onde eles viviam, moravam, faziam tudo. Outra coisa importante de lembrarmos aqui, que já foi falado no vídeo que eu fiz sobre as 4 espécies, esta não é uma mitzvah feminina. Quer dizer, porque existe mitzvah feminina e masculina, então existe, quer dizer, não é uma obrigação para as mulheres judias mesmo, não é uma obrigação. Isto não significa que elas não possam estar lá ou que elas não vão até açucar, fazer a refeição e tudo mais. Assim como nós. Você quer comprar, construir uma açucar e você é um Ben Noach ou uma Bat Noach. Você pode? Você pode. É uma obrigação? Não é. Assim como não é uma obrigação as 4 espécies para as mulheres. Nós falamos isso naquele outro vídeo, então eu não vou me estender aqui nisso. Vamos entender por que é que diz respeito a nós também. Vamos fazer a bênção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol yad bevaro.
não tem como os vídeos serem curtos, ok? Nós estamos aqui para estudar. Tá sim de canal na internet, de 10 minutos, de 7 minutos, mas são pessoas que estão dentro já de tudo isso, ou são judeus, ou são rabinos, enfim. Nós vamos aqui estudar devagarzinho, compreender, voltar atrás, rebobina a fita, assiste de novo, compreende, gosta, odeia, sei lá. Nós vamos fazer tudo com uma didática bem acadêmica aqui. Então você vai pegar lá o seu Vaikra, né? O seu Vaikra 23:42 e você vai encontrar que todo judeu que merece esse título chamado de todo o natural de Israel, toda pessoa que está imersa em Israel de coração e espírito, habitará nas cabanas. Estará de coração e espírito, habitará nas cabanas. Nós estamos de coração e espírito, mesmo não sendo judeus. Então, sim, serve para nós. Mas aí eu não sou nem Benoa, nem Benenô, estou ali simplesmente assistindo, também serve para nós. Esta é a parte onde nós vamos trazer para os dias de hoje. O que algo de tantos, de milênios atrás, quer dizer conosco? O que nós temos a ver com isso? Nós nunca moramos em cabanas. Os nossos ancestrais, assim, familiares, nunca viveram em tendas, nunca foram nômades, né? E sim, os nossos patriarcas, sim, porque entendemos que Abraão, Isaac, Jacob, todos são patriarcas da humanidade. Nós seguimos o judaísmo. Temos que ter isso bem em mente, desculpe por demorar, mas é bem importante. Então, vamos começar a leitura e vamos trazer para os dias de hoje. O simbolismo, tá? Não vou falar todo o ritual que é feito, como é feito com as 4 espécies, como não disse no vídeo das 4 espécies, como é construída a sucá, isto está, tem por tudo. Não é isso que nos interessa aqui neste vídeo, sim o simbolismo, para que nós possamos sentir Sucote nos dias de hoje, 5.785, 2024. Pouco antes de o povo entrar na terra de Israel para habitá-la, cada um em sua cidade, Moshe revisitou esta jornada de 40 anos de habitação em cabanas desde o Êxodo e estabeleceu que o povo deveria sempre se lembrar daquele período. Pois a fé demonstrada pelo povo, que se tornou uma convicção ao longo de 40 anos, deveria servir de base para a nossa relação com o Eterno. Todo o capítulo 8 de Devarim é uma explicação sobre o mandamento das cabanas. Devarim é Deuteronômio. Sobre o mandamento das cabanas, de modo que as ideias extraídas da Sucá, por meio de seus simbolismos, correspondem aos ensinamentos daquele capítulo que ora analisaremos. Isto está dito pelo Rafael Hirsch. Antes de continuar, o meu primeiro adendo. Quando nós vemos ali, nos lembrar, né, para que o povo lembrasse sempre do acontecido. Já digo aqui de antemão, as coisas que nós sofremos, as coisas que são muito difíceis, nós costumamos a usar ou uma ou outra palavra. Lembrar e esquecer. Então, vem algum problema, você puxa um problema lá do passado, uma situação difícil financeira, uma situação difícil de doença, né, de saúde, de relacionamento, e aí a outra pessoa pode chegar para você e dizer, mas você não esquece? Pare de lembrar isso. Então, nós temos que entender assim, nós podemos ficar, o quê? Não vamos ficar lembrando o tempo todo das coisas que sofremos. Mas nós não podemos esquecer sobre as coisas que sofremos ou sobre os erros que cometemos. Para quê? Para que nós não o cometamos novamente. Um motivo muito interessante para que as festas e as lembranças determinadas de cada acontecimento e o potencial que cada data falada por Hashem, são palavras de Deus na Torá. Cada data, cada comemoração diz respeito ao potencial daquela data, daquela comemoração, daquele momento. Então, esse é o tempo de Sukkot, esse é o tempo
de lembrar e de ficarmos felizes. Por quê? Porque passamos, estou falando como se fôssemos nós o povo, porque passamos, porque conseguimos, com a misericórdia, a proteção das nuvens de Hashem, conseguimos chegar até aqui. Então, nós não vamos ficar lembrando o ano todo de algo que foi sofrido, difícil. Nós temos o potencial e nós temos a data correta para lembrarmos. Agora nós lembramos. Como quando nós estávamos em Yom Kippur, este é o momento do dia do perdão. Este é o dia do perdão, do grande arrependimento, do selamento do nosso nome no livro da vida. É este dia e não é outro. Nós trabalhamos sobre isso o ano todo, mas este é o dia D e não outros. Então, se você está aí na sua casa, na sua vida, relembrando o passado, coisas que você não fez certo, coisas que fizeram com você, momentos difíceis financeiros, momentos que você teve que viver na cabana, lembre-se, este é o momento de você lembrar, de você exaltar Deus, de você perceber que saiu de lá, você não está mais nessa situação, né? Porque se você está me assistindo, você tem um celular, você tem um computador, você tem roupas para vestir, então você não está mais lá. Então nós não vamos ficar relembrando o passado. Nós temos dado por Hashem as datas corretas para cada sensação, para cada potencial mesmo. Então vamos lá. No início do capítulo é dito, tá? No capítulo 8, né? Que lembra que nós falamos no capítulo 8, quando começa. Cuidareis, Devarim, tá, gente? Cuidareis de cumprir todo o mandamento que eu te ordeno hoje, para que vivais e multipliqueis, e ides e herdeis a terra que o Eterno jurou a vossos pais. Ou seja, que somente o cumprimento minucioso dos mandamentos divinos pode assegurar a nossa vida individual. Então está escrito para que vivais. A bonança das nossas famílias, então está escrito e multipliqueis. E a nossa independência nacional, onde está dito ides e herdeis a terra. A fé integral nesse fato é a base mais forte do judeu e do judaísmo. Então quando diz ali para que vivais, é a nossa vida individual, né? A bonança das famílias e multipliqueis. Quando diz multipliqueis, aqui, no próprio simbolismo, não significa crescei e multiplicai, filhos somente, mas multipliqueis. Multipliqueis o povo, multipliqueis tudo, de uma maneira geral, porque logo em seguida ele vai dizer, ides e herdeis a terra. Então, quando você vai lá e herda a terra, você vai multiplicar em terra, multiplicar em labuta, multiplicar em bênção, multiplicar em filhos. Então, você vai habitar, vai viver, porque você conquistou aquilo que Hashem deu. Nada acontece sem que Hashem nos dê. Então, quando nós falamos aqui de herança, não é aquela herança sem trabalho, é uma herança de Deus. Deus nos dá. A maior prova de que tudo o que nós conquistamos, nós fazemos a nossa parte. Mas quem nos entrega todas as ferramentas para que nós façamos a nossa parte é Deus. Não é outro. É Deus e é um. Isso é uma coisa maravilhosa. Enquanto pensarmos que a nossa sobrevivência depende apenas de nós e que as nossas próprias forças espirituais e materiais são capazes de obter os meios para a nossa existência, precisaremos lutar contra a natureza e a sociedade, que não deixam de travar contra nós a sua luta. Se não entendermos que a proteção da nossa existência se encontra no campo do cumprimento das obrigações previstas pela Torá e optarmos por atingir esse objetivo apenas através dos nossos próprios conceitos, a nossa missão de sobrevivência estará dissociada aos nossos olhos da obrigação de cumprir os preceitos religiosos. Se eu estou achando que tudo vem a partir de mim mesmo, até mesmo as ferramentas que foram sim dadas completamente por Hashem, o mundo é dele, ele criou tudo, criou a nós e as ferramentas. Se eu achar que depende só de mim e que eu não preciso cumprir os preceitos, então, muito rapidamente e com alguma facilidade,
facilidade, chegaremos ao entendimento de que o cumprimento das obrigações religiosas deve ser suspendido em nome dos cuidados, justificados por si só, com a mulher, com os filhos, a família e público em geral. Porque eu penso que é tudo eu mesmo, então para que eu estou rezando? Para que eu estou pedindo? E por que é que eu estou servindo se eu mesmo faço tudo por mim? Afinal, a obrigação de trazer o pão se encontra no topo do nosso horizonte, né? Nem precisa explicar. No entanto, Deus quis criar um povo que conhecesse apenas uma preocupação, a de cumprir sua obrigação. Novamente. No entanto, Deus quis criar um povo que conhecesse apenas uma preocupação, a de cumprir sua obrigação. Por isso, ele nos conduziu ao deserto para que depois de uma experiência de 40 anos, estivéssemos curados para sempre de qualquer preocupação excessiva quanto à nossa existência. Nos dias de hoje, o que isso significa? Aqui, o povo ficou 40 anos à mercê de tudo que era extremamente difícil e perigoso. Não bastaram 2 dias, porque o povo não se convenceria de que não era por eles mesmos, e sim por Deus. Então, 40 anos foi necessário peregrinar 40 anos para entender, para internalizar que aquele povo só sobreviveu, os que sobreviveram e os seus descendentes, por conta de Deus, da providência divina e de nada mais. Então, é como você precisa convencer uma pessoa de que este é o caminho certo ou aquele. Se você falar um dia somente, não vai adiantar, mas se você for falando e mais, mostrando para ela, isto funciona. Como é que isso funciona nos nossos dias de hoje? As bênçãos. Primeiro, muitos problemas, muitas coisas difíceis. Quando nós estamos, eu costumo dizer aqui o 45 do segundo tempo, porque eu acho que dá pra gente entender. Eu não assisto futebol, mas quem assiste sabe que tem 45 minutos cada tempo. Então, quando você está no final, o jogo foi horroroso, você está assim, ó, perdendo. De repente, quando se menos espera, no 45 do segundo tempo, 2 gols. E você diz, fui eu, sozinho, fui eu. Então, nós estamos na nossa vida, às vezes, por vezes, no 45 do segundo tempo. E não se sabe como as coisas simplesmente, elas se consertam, elas melhoram. Vem uma bênção inacreditável. Aí está a fé, a crença, a lógica, a confiança em Hashem, foi Ele. Então, nós precisamos, infelizmente, nós precisamos peregrinar alguns anos, algum tempo na nossa vida num deserto interior, num deserto da alma, como se diz, para que quando nós enxerguemos as bênçãos, nós consigamos compreender que nós só estamos ali como estamos, reerguidos por conta dele. Porque por conta de nós já teríamos sumido do mapa. Na sequência, lemos. Aqui na sequência é o capítulo 8, versículo 2. E te recordarás de todo o caminho pelo qual o eterno teu Deus te levou nestes 40 anos no deserto, para afligir-te, para provar-te e para saber o que estava em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Mais uma coisa. E a gente reclama dos testes que a vida nos coloca, que nós mesmos nos colocamos em vários testes, esquecemos que Abraão teve 10 testes e bem importantes. Então nós não temos coisa nenhuma, nós precisamos lembrar, nós precisamos realmente respeitar, observar e cumprir os mandamentos. Então os 40 dias também dizem 40 anos também dizem respeito a isso, para que não esqueçam os mandamentos. Este é o teste que um judeu deve passar. E mesmo se estiver na extrema pobreza, alienado de qualquer ajuda da natureza ou da sociedade, e ainda que se encontre num deserto inóspito com sua mulher e seus filhos, um judeu nunca deve
desistir. Um Bnei Noach nunca deve desistir, mesmo que tudo pareça que não tem mais conserto. Um ser humano qualquer não deve nunca desistir. Vocês viram aqui, vocês que me acompanham, quantos problemas acontecem com relação a um chiado muito louco que acontece? Muitas opiniões já me foram dadas, muitas técnico disso e daquilo tentando ver o que acontece. Não achamos a explicação ainda. Eu peguei e coloquei um vídeo meu que já tinha subido para o YouTube, que já estava publicado. Peguei a caixinha do alto-falante do computador onde eu estava assistindo e baixei, né? Ela estava em pezinho, eu baixei ela, né? Então, esta parte aqui do som que saía sumiu. Significa que algum problema em alguma parte, e aí era justamente a parte esquerda aqui, alguma parte dentro da gravação, algumas vezes acontece com relação a este lado, não a outro. Quantos problemas, quantos problemas de visão eu passo aqui e eu lhes digo, não desistirei, não vou desistir, não é uma escolha. Então, um judeu nunca deve desistir. Você vai ler, um ser humano nunca deve desistir. Um filho de Hashem não desiste de coisa nenhuma. Se estiver na amargura da escuridão, um judeu deve acreditar em Deus e viver em nome do cumprimento de suas obrigações. Este é o teste de lealdade de um judeu e a primeira condição do propósito judaico. Nas palavras do versículo, continuamos no capítulo 8, 3 e 4, está escrito: E te afligiu, e te fez padecer fome, e fez-te comer o maná que não conhecias e que teus pais jamais conheceram, para fazer-te saber que nem só de pão vive o homem. Entenderam de onde vem esta frase? Se você achou que era de outro lugar, não é. É da Torá de Hashem. Nem só de pão vive o homem, senão de tudo o que sai da boca do Eterno. Disso vive o homem. Tua roupa que levas sobre ti não se envelheceu e teu pé não se inchou nestes 40 anos. Extremamente simbólico. Extremamente simbólico. É da boca de Hashem que vem tudo. É dele. E daqui se conclui que a nossa experiência no deserto teve o intuito de nos libertar da apreciação excessiva da nossa força. Eu sou grandão, eu faço as coisas, eu consigo, eu. Para não chegarmos ao endeusamento da capacidade humana de extrair o pão da terra. Quer dizer, endeusamento. Então você se acha realmente um Deus. Endeusa tudo, o seu dinheiro, o seu sucesso, a sua família, tudo eu fiz sozinho. E isto é idolatria, mesmo quando ela é sobre nós mesmos. E esse endeusamento da capacidade humana de extrair o pão da terra, nós precisamos tirar esse endeusamento. Nós não temos esta capacidade sozinhos de tirar o pão da terra. É da boca de Hashem. É se Ele quiser. Açúcar contará a todas as gerações como o deserto está repleto da providência divina. Que linda esta parte! E como mesmo o deserto pode ser transformado num lugar adequado à habitação de seres humanos que podem se alegrar enquanto estiverem sentados à sombra de suas cabanas. Quando nós estamos dentro da açúcar, nós estamos protegidos. Porque pela providência divina. Quando você diz assim para uma pessoa, tome uma providência sobre esse assunto, faça alguma coisa, nós entendemos que isto é imperativo. Tome uma providência. Haja. E aqui a providência divina estava o tempo todo. E ela está lá conosco dentro da açúcar. Quando nós estamos lá dentro e não sabemos exatamente quem é que planta. Dentro das 4 espécies, dentro das características que simbolizam as 4 espécies, lá estamos nós dentro da nossa tenda, dentro da nossa cabana, dentro do nosso refúgio, dentro do nosso lar.
a sucá te tira de dentro do luxo, te tira dentro do conforto. Eu tenho uma torneira elétrica na minha casa, para o Hashem, porque aqui é muito frio. Uma torneira elétrica não tem numa sucá. Eu posso viver 7 dias sem uma torneira elétrica? Sim, eu posso. Eu posso conviver 7 dias, mesmo que eu estou falando nós de uma maneira geral, sabendo que a obrigação não é feminina. Posso viver durante 7 dias num lugar frágil, frágil nas laterais, a natureza de galhos diferenciados que não tem contato com a terra como o teto, com as pessoas que às vezes dá uns bzz dentro de casa, alguns desconfortos dentro de casa. Eu posso conviver com o etrog, com o radaz, com o aravá e com o lulav dentro de uma cabana onde cada um tem as suas diferenças e todos juntos nós temos o cheiro e o sabor e o visual do etrog e somos fortes, e somos saborosos e somos frondosos. Podemos fazer isso durante 7 dias ou nós não conseguimos. Nós não podemos ficar longe nem do celular, nem do conforto, nem da cama fofinha. Bom, os nossos sábios divergiram. Isso está no Talmud Sukkah, tá? Talmud Bavli, este aqui, tá? 11b. Se as nossas cabanas aludem às tendas e cabanas habitadas pelos nossos antepassados no deserto ou às nuvens de glória. Então, diz respeito a lembrar que eles estavam em cabanas, simplesmente? Ou diz respeito a lembrar que eles só estavam conseguindo tudo isso porque as nuvens de glória os acompanhavam e protegiam? E toda a providência divina. Então, existem divergências aqui. Para nós trazermos para os dias de hoje, nós vamos dizer aqui que são as duas coisas. A lembrança é de que vivemos no passado em cabanas, em lugar inóspito e perigoso, e sem água, e sem comida e tudo mais, mas que nós tínhamos as nuvens de glória de Hashem e tudo que ele proporcionava que nós conseguíssemos como peregrinos, como, por exemplo, o maná. Então, vamos ler essa parte novamente. Os nossos sábios divergiram. Se as nossas cabanas aludem às tendas e cabanas habitadas pelos nossos antepassados no deserto ou às nuvens de glória, que protegiam o nosso povo durante aquele período. De um jeito ou de outro, as nossas cabanas lembram a estadia no deserto em todas as verdades que aprendemos dessa passagem, pois todo o conceito de deserto indica um lugar que não oferece as mesmas garantias de existência que a natureza e a capacidade humana proporcionam em situações normais. Quando ele diz aqui a existência com relação à natureza e à capacidade humana, é que, por exemplo, um pão, a gente compra a farinha, os ovos, a água, quem faz com leite, sei lá, as coisas, isso vem da natureza. Aí nós amassamos o pão, colocamos na forma, aí é a capacidade humana de fazer o pão. Então, em todo o deserto indica um lugar que não oferece as mesmas garantias da existência e essa capacidade humana de fazer as coisas e da natureza. Quando uma pessoa adentra o deserto, ela abandona a guarida da natureza e do poder humano, não possuindo qualquer existência fora da ajuda divina. Sem ele, eles não sobreviveriam. Sem ele, nós não estaríamos aqui, nós sequer seríamos criados, né? Isso foi aludido pela forma com que a lei judaica caracterizou Serrar. Serrar é a cobertura da sucá, como a parte principal de uma sucá. Sabe que eu já falei lá, acho que nas 4 espécies, que as paredes podem ser de qualquer coisa. Não deve. Não deve. Você não tem que fazer uma cama de tijolo, mas eu comentei lá que pode ser de tijolo, pode ser de madeira, pode ser, né, pode ser como a casa dos 3 porquinhos. Pode ser de qualquer coisa. O interessante é que a cobertura seja como ali diz. Mas o pode ser, eu posso, mas não devo. Então, existem todas as regras que nós não vamos falar aqui, tanto de tamanho, quanto de altura e quanto do que ela deve ser feita. Geralmente é feita de uma loninha fina, de tecido, né? Tudo bem bonita, mas frágil.
Então vamos entender por quê. Vamos entender por quê que o serrar é a parte mais importante da açúcar. O serrar é feito de materiais oriundos da terra. Em condições normais, a terra funciona como uma mãe para o ser humano e o alimenta com seus frutos. No entanto, não há no serrar qualquer indicação sobre a força da natureza. Não tem frutos lá, não tem nada lá. Ou do ser humano, que caracterizam os frutos da terra, pois ele é composto de plantas não conectadas à terra. De modo que a pessoa que repousa sob a sua sombra não se submete à natureza terrena. Igualmente, o material do serrar não recebe impureza, como frutas e utensílios, o que indica que a mão humana não domina este material. Então, aqui nós não estamos amassando uma massa de pão, nós não estamos mexendo nisso, nós simplesmente colocamos. Aqui não está grudado na terra, então não há uma natureza aqui, nem mesmo a capacidade humana e nem a natureza. Logo, de duas uma, ou o serrar possui o signo das nuvens de glória, que se originam na terra, conforme lemos em Bereshit 2:6. Olha que interessante, talvez as pessoas nem pensem nisso no momento que estão construindo açúcar, ou imaginando onde está escrito que seriam talvez nuvens de glória, porque são feitas de planta, enfim. Então você está aí com a sua Bíblia, com a sua Torá, vai dando pausa no vídeo, busca ela e leia. Então, em Bereshit, que é Gênesis 2:6, está escrito: e um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Então nós vamos analogicamente trazer este vapor que sobe e rega a cobertura, as nuvens de glória. Jamais submetidas às forças da terra e do ser humano. Ou, esse é um lado, o serrar representa a proteção das cabanas do deserto, cabanas reais, nas quais estão presentes características desérticas e feitas de materiais não afetados pelas forças humanas e naturais. Veja que é fácil as duas coisas. Lembrar das cabanas e ser disso ou ser daquilo por conta do lugar, como quando nós falamos das plantas. Muito se gosta de falar de etrog. O etrog dá o ano todo. É aquele judeu que ora, agradece e estuda a Torá o ano todo. Não só de vez em quando, não só nas festas. Então nós sabemos que foi escolhido por Deus, porque as 4 espécies estão lá, estão na Torá, então é das palavras de Hashem. Então ele escolheu o que dava o ano todo. Nós podemos ver assim, mas nós podemos entender a outra parte simbólica, é isto que ele está explicando com relação a açúcar, Analogia exotérica e analogia esotérica, que é o grande significado, a parte significativa simbólica. Bom, o serrar também não é feito, por exemplo, dos ramos da videira, que alegram o coração do homem em condições habituais, por causa do vinho, mas de sobras de plantas que o ser humano tende a descartar porque não obterá dele alimento ou alegria. O serrar é feito de materiais marcados pela marca do provisório, que não retratam a situação humana regular, e sim o que há de anormal em sua vida, é provisório. Por isso, quando nós estamos nesse deserto de nós mesmos, nesse vácuo, às vezes, tendências depressivas e tudo mais, nós precisamos compreender que é provisório, que é passageiro, assim como é provisória a estadia no deserto. Um dia eles iam sair de lá e eles saíram. Por quê? Pois assim, por assim dizer, a vida nas condições desérticas da Sukkah não deve se tornar norma, o que nós falamos, e sim a exceção, pois a providência divina não destinou a nós a sorte de quem habita os desertos. E quem guarda a Torá não deve ser recompensado com a restrição de todos os proveitos materiais e de sua capacidade produtiva, o que também foi aludido
em Devarim também, no mesmo capítulo 8, versículos 7 e 9. Porque o Eterno teu Deus te traz a uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que há nas suas colinas e nos seus montes, terra de trigo e de cevada, de parreira e de figueira e de romeira, a terra de oliveira que dá azeite e de tamareira, terra em que comerás pão sem comedimento e não te faltará nela coisa alguma, terra cujas pedras são de ferro e de cujos montes podereis extrair o cobre. Aqui nós vamos lembrar de uma coisa muito importante e vamos reforçar a sua fé em seguir o judaísmo. O judaísmo não cultua o sair do mundo, mesmo que nós não sejamos exatamente daqui. Sair do mundo, olhar as coisas de uma montanha, meditar de longe, não usufruirmos das coisas da natureza. Tudo que existe aqui é para nós. Não é para nós destruirmos, ou porque nós somos melhores ou deixamos de ser. Nós somos a obra final de Hashem neste mundo físico. E todas as coisas que existem, os alimentos, as belezas, a natureza, as condições, são para nós presentes de Hashem. Nós precisamos, nós devemos honrá-las e usufruir. Quem sai do mundo, quem se retira das coisas, não absorve o que tem de bom na natureza, não se utiliza das coisas boas que Deus nos dá, dentro de toda uma prosperidade, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela nos relacionamentos, seja ela onde for, em todos os âmbitos da nossa vida. Se nós não usufruirmos disso porque achamos que não devemos ou porque isso não é algo elevado, nós estamos negando, nós estamos renegando Hashem e toda a beleza que Ele nos deu. Então, sim, não faltará pão, não faltará moradia, não faltará filhos, não faltarão bênçãos. É isso que Ele diz. Baruch Hashem, Ele disse, está dito, porque quem manda é Deus. Não sou eu, não é você, é Ele. Todavia, ocorre que a habitação regular em nossas casas pode ocasionar o esquecimento. Lembram o endeusamento lá de achar que tudo é você que faz, que sou eu que faço? Aqui, mais um perigo. Ocasionar o esquecimento, como diz a Torá no mesmo Devarim, agora no versículo 12 e 17, para não suceder que, depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e habitado nelas, e teu gado e teu rebanho terem se multiplicado, e tua prata e o teu ouro terem se aumentado, e tudo que possuíres ter se multiplicado, por tudo isso se orgulhe o teu coração e te esqueças do Eterno, teu Deus, quem te fez sair da terra de Mitzrayim para da casa dos escravos, quem te conduziu pelo grande e terrível, temível deserto, em que há cobras, serpentes abrasadoras e escorpiões, lugar árido onde não há água, quem fez sair para ti água da rocha, quem te fez comer maná no deserto, o qual teus pais jamais conheceram, para te afligir e para te provar, para te fazer bem, afinal, quiçá dirá no teu coração, a minha força e o poder da minha mão me conseguiram estes bens. Não foi a minha força, não foi o poder da minha mão que conseguiram esses bens, mas pela força e a mão de Hashem. Então, não esqueçamos, quando você pede, quando você ora, quando você atinge, nós temos que ter agradecimento, gratidão, não é gratidão, é gratidão verdadeira e contentamento. E contentamento, fique feliz e fique grato, porque quem é grato é contente. Uma mitzvah da Torá sermos alegres. Principalmente agora, nesta festa que termina em Simchat Torá, onde nós precisamos, devemos e somos alegres e felizes, porque terminamos todo o nosso estudo anual da Torá e começamos em seguida, no mesmo dia, começamos Bereshit, para que nós não nos esqueçamos de tudo que nós estudamos e vimos dentro da Torá durante o ano.
É para isso onde eu estou. É por este motivo que nos levantamos a cada ano justamente no tempo da colheita e retornamos à condição oposta de quem recolhe seus frutos. Voltamos a viver no deserto, desprovido de fontes de água, de campos férteis e árvores frutíferas, onde não se junta as safras, nem se constrói casas gloriosas, e onde o comércio não gera ouro e prata em profusão. Apesar de tudo, foi ali que vivemos por 40 anos, com nossas mulheres e filhos. Nos abrigamos à sombra das asas divinas e todas as nossas necessidades estavam ao seu encargo. Desta forma, abandonamos a residência fixa das nossas casas luxuosas e vivemos alegremente, lembrando que quem sofre está isento deste mandamento, à sombra da Sucá, que está livre de qualquer marca deixada pelo ser humano ou pela natureza. Não tem ser humano, não tem natureza, tem Deus. Ali tem Deus. Portanto, deixemos de lado o endeusamento da proteção que a força da natureza e a capacidade humana podem nos oferecer. Revisitemos a aula recebida no deserto e resgatemos esse legado em nosso coração e no dos nossos filhos, pois, como disse o versículo também em Vaikra 23:42, todo judeu que merece este título, chamado de todo o natural de Israel, toda pessoa que está imersa em Israel de coração e espírito, habitará em cabanas, como nós começamos o vídeo. E ao habitar numa cabana, ele demonstrará que está disposto a abdicar da proteção humana e natural e seguir o eterno sem nenhum temor das coisas. Sem nenhum temor, e se for ordenado por ele, seguirá rumo ao deserto, uma terra não semeada, pois seu coração estará certo de que ele o protegerá e também cuidará dele naquele lugar. E assim o judeu viverá sem sofrimento numa cabana desértica, do mesmo modo que uma pessoa vive alegremente em sua casa na cidade, quando Deus mostrou a terra prometida, quando Deus prometeu a terra prometida, por isso é chamada de terra prometida, porque foi prometida. Quando ele disse, entrai, herdai a terra. O que eles estavam esperando? Não sabiam. O que será que está nos esperando? Não sabiam. Chegaremos, entraremos na terra prometida, nos assentaremos, conquistaremos todo mundo, não precisaremos lutar, será tudo muito assim? Ou será que vamos chegar lá e tudo vai dar, nem tudo vai dar certo a priori, porque já é habitada, porque são poderosos? Então, quando você pensa, será que saio de onde estou? Não somente de zona de conforto, eu estou falando aqui, saio de onde estou. Saio dessa sofrência onde estou, saio dessa cidade onde estou, saio deste emprego de onde estou, saio desta visão onde estou, saio deste mundano de onde estou, saio desta situação. Sei exatamente o que me espera quando eu modificar, quando eu virar realmente esta chave. Tem como eu saber o que me espera? Exatamente o que me espera? Não, não tem. Porque pode dar tudo errado, mas pode dar tudo certo. Pode dar um pouco de uma coisa, um pouco de outra. Então aqui nós precisamos confiar. Se Deus disse entre na terra prometida, esta era a terra. Pois ele prometeu, então ele sabia que nós tínhamos condições. Nós tínhamos condições. Afinal, conforme diz a Torá, daí vamos lá novamente para Devarim, o capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão vive o homem, senão que de tudo o que sai da boca do Eterno, disso vive o homem, como nós lemos no começo. Quando você tiver dúvida se aquilo é o certo em fazer, lembre-se que em Sukkot nós lemos Kohelet. Em Kohelet você vai compreender que Shelomo HaMelech não diminuiu a vida no mundo. Ele não disse que
tudo é uma futilidade, mas ele fez um paralelo com tudo que é futilidade com aquilo que não é. Então, quando você tiver dúvidas se você deve mudar isso, se você deve sair desse emprego, mudar de cidade, enfim, se você deve dar esta virada, você precisa compreender duas coisas muito importantes aqui. Providência divina, Deus provê e Ele vai estar com você nesta sua mudança. E discernimento, a segunda coisa, onde Kohelet vai te dizer, preste atenção naquilo que importa e naquilo que tem valor e perceba que se uma coisa dura mais, ela é melhor que aquela que dura menos. Então ele fez um paralelo com a alma e as futilidades do mundo físico. As coisas físicas são efêmeras, elas são fugazes, elas se vão, elas acabam, elas não duram. Em contrapartida, um paralelo com a alma, com aquilo que ele percebeu ao fim da sua vida, porque era realmente um iniciado na mística, ele percebeu que o que dura é a alma. É isso que nós temos de Deus, divinamente. O resto nós temos de Deus indiretamente, porque viemos do pó da terra, então indiretamente da terra que ele já havia criado, mas em nós ele insuflou, nos nossos pulmões, Ruach, e a nossa alma divina. Então pense se as coisas duram, se as coisas não duram. Tá lá para resolver uma coisa, para decidir um negócio. Eu quero decidir isso, mas eu não estou sabendo. O que é mais importante? Eu comprar vamos pensar assim, eu comprar assim um brinco novo, porque faz um ano que eu estou usando o mesmo, aqui vocês podem ver, ou será mais importante eu comprar um livro de Torá? O que dura mais? Aquilo que eu aprendo na Torá ou as orelhas aqui, os brincos pendurados? Então eu valorizo a Torá. E eu continuo com o mesmo brinco, mas eu compro a Torá. E então eu tive discernimento para entender o que dura e o que não dura. As cabanas não duravam. Ou será que duravam? 40 anos elas duraram. Quem as segurava em pé era Hashem. Quem as acompanhava e protegia a cobertura, né? O teto que está sobre nós, a quipá da cabeça do judeu era quem? Eram as nuvens de glória, era Hashem. Novamente, é sempre Deus. É por este motivo, não sei se estou aqui, se estou mais para baixo, acho que estou aqui. Não estou aqui. Em outras palavras, a vida de um ser humano não depende apenas do pão, um produto oriundo do casamento entre a natureza e a capacidade humana, como nós dissemos antes, né? Você precisa ter as coisas da natureza, que é a farinha, os ingredientes, e a sua capacidade humana de amassar e de cozinhar o pão, de assar. Mas de tudo o que sai da boca do Eterno. No mesmo sentido, a proteção sentida pelas pessoas em suas vidas regulares nas cidades, os lugares escolhidos pelos seres humanos para melhor dominar as condições naturais, não deixa de ser uma proteção que também sai da boca do Eterno. Entretanto, como todas as moradias humanas, a sucá é composta de dois elementos: o serrar, né, a cobertura, que é o teto protetor, e as paredes, que separam e delimitam. Agora ele vai dar uma outra interpretação das paredes que eu achei muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante. Eu aconselho vocês. Eu disse que aqui no canal não precisa comprar livro, não precisa nada disso, que eu leio tudo e a gente conversa aqui. Eu sozinha comigo mesmo, vocês nos comentários. Mas alguns livros, principalmente Torote, né? O conjunto da Torá, né, dos 5 livros, separado, com comentários, é extremamente importante. Porque você vai ter ali a Torá, lei divina, você vai ter ali o comentário e interpretação de um determinado sábio, às vezes de vários, e aí você vai interpretar tudo junto, o que os sábios quiseram dizer. Mas eu achei mais uma coisinha aqui que eu pensei, ou que eu consegui interpretar, ou trazer para os meus dias de hoje. Você tem lá a sua própria interpretação, porque nós estamos aqui sendo prósperos no nosso conhecimento. O fundamento protetor tem caráter provisório
e é desprovido de estabilidade, porquanto está marcado pela resistência às forças da natureza e do homem. E uma vez que a lei judaica define quais são os materiais permitidos a serem utilizados, como serrar, eis que o serrar é igual a todas as pessoas, né? É igual para todos. Já as paredes que separam e servem de limite devem ser minimamente estáveis, podendo ser incrementadas em sua construção ao gosto de cada um. Igualmente, todos os materiais servem para se construir as paredes. Então, aqui, menos possível estável, não pode ser de tijolo, não deve. Não deve. Portanto, se o serrar vem para nos proteger, as paredes vêm para estabelecer uma barreira social. Uns podem decorar mais bonitinho, outros menos. Nós somos iguais na cobertura. Nós somos iguais no serrar. Todos iguais. Nós não somos todos iguais nas paredes que limitam. Nós vamos entender. Em seu conjunto, formada de paredes e serrar, a sucá expressa a verdade que, embora as pessoas se diferenciem pela forma com que demarcam os limites civis e sociais de suas propriedades, há quem delimite seu terreno por meio de pedras de mármore. Há quem se contenta com 4 pedaços de madeira. E um terceiro tem apenas 2 paredes numa esquina e mais um palmo em alusão a uma terceira parede, quiçá precisando contar com uma parede que se enverga. É Talmud, Bavli, Sukkah. Todos se igualam em termos da proteção divina, tal qual o serrar é igual para todas as pessoas. Deus e a providência divina é para todos. Todos, igualmente. Tanto o mais pobre quanto o mais rico abdicam das forças naturais e humanas que não protegem sem a ajuda de Deus. Pois ao se sentarem numa sucá, o rico como o pobre admitirá que a sua proteção vem apenas do eterno. E o rico precisa desta proteção da mesma forma que o pobre, que não tem outra forma de proteção senão a divina. Então nós vamos entender que é Deus quem edifica a nossa casa. Se Deus não edifica a nossa casa, de nada importa construirmos palácios, edificarmos cidades. Construirmos cidades, porque quem edifica é Hashem. Quando os judeus pegam as 4 espécies e o lulav, sua mão esquerda, se une aos demais, ele fica mais próximo de quem? Daquele que não tem sabor nem cheiro. Porque um sábio, quando ele é um sábio, ele é humilde. E quando ele é um sábio humilde, ele se senta com qualquer pessoa. Ele não se sente humilhado, ele não se exalta ao lado de quem, seja lá o que for. Ele se senta ao lado de qualquer pessoa, da pessoa mais simples, da pessoa sem cheiro, sem sabor. Ele é o etrog e por isso ele é frondoso, bonito, cheiroso, saboroso e se senta ao lado de todos porque ele é completo. Eu quis dizer com isso que a sucá, que a cobertura é para todos, para o rico e para o pobre. Então o bem rico pode sentar-se do lado do pobre, assim como o sábio se senta do lado daquele que é ignorante. Resumindo, é isso que eu quis dizer. Entende-se assim, e o sábio só é humilde se faz isso, porque senão ele não é sábio. Então ele não é humilde. E aquele que ele aparentemente é bem sábio, mas não é humilde, então ele é um sábio não humilde. Esta sabedoria dele é mais conhecimento do que sabedoria. Talvez ele não seja um sábio. Tem que ser humilde. Humildade e sabedoria caminham juntas. Senão, não é sabedoria. Entende-se assim uma das opiniões dos nossos sábios. Aqui nós estamos lendo as mesmas coisas. Aqui nós estávamos no Talmud de Sukkah, tá? Pela qual o motivo de uma sucá não pode ter mais de 20 cúbitos de altura. Se deve ao princípio de que ela deve contar com uma sombra proveniente do serrar.
Vejam que nós não ficamos falando de quanto aqui, quanto ali, mas quando ele fala aqui dos 20 cúbitos, é sempre falando com relação ao simbolismo, tá? Porque nós estamos aqui simplesmente falando do simbolismo. Então é proveniente do serrar à sombra, não das paredes. E não das paredes, pois até os 20 cúbitos a pessoa se senta à sombra da sucá, só se vocês fizeram uma sucá, podem perceber isso. Acima disso, a pessoa se senta à sombra das paredes, né? Vejam que em muitos lugares de litoral, quando vão começar a construir prédios, e prédios, o lugar é muito turístico, eles procuram construir os prédios de forma que não atrapalhem a sombra na praia. Por quê? Porque as pessoas ali estão tendo a sombra das paredes dos edifícios. E aqui o ideal, o simbólico é que seja a sombra do quê? A sombra do teto, da cobertura, do cerrar, das nuvens de glória para quem preferir. Ou seja, essa lei nos ensina que a pessoa não deve pensar que a construção de muralhas altíssimas em volta de suas propriedades a exime de contar com a proteção divina. Quer dizer, faça um bunker, um aquilo, um grande prédio, um prédio forte, uma fortaleza cheio de alarmes e tudo mais. Eu posso estar me protegendo ali do próprio ser humano, que está como aquela cobra do desenho animado que eu falei, se comendo o próprio rabo. Uns maltratando os outros. Podemos nos defender do ser humano, podemos nos proteger do ser humano contra ele, mas quem edifica é Hashem. Quem nos protege de tudo é Hashem. Não são as muralhas, são as bênçãos, são as nuvens de glória, e são aquelas paredezinhas frágeis. Essa ideia se reflete nos termos da outra opinião, pela qual uma sucá mais alta de 20 cúbitos é desclassificada pelo fato de a pessoa não conseguir enxergar o cerrar. Você precisa enxergar. Muito bem. Você precisa entender o que significam as nuvens de glória. Em outras palavras, paredes muito altas neutralizam a ideia expressada pelo cerrar, que é aquela de não ter a mão do homem, né? De não ter o contato com a natureza, não está sendo regada, e sim regada pelo vapor, lá de Gênesis, de Hashem. Além disso, uma sucá deve conter a maior parte da pessoa e de sua mesa, isso é importante, dentro, né? Você precisa estar dentro, para que não ocorra que a pessoa estar na sucá e a sua mesa permanecer dentro da casa. Ou seja, quando você faz muito pertinho, por exemplo, da casa, uma parte da mesa está dentro da casa, uma parte está dentro da sucá. E nós vamos entender isso e entender aqui o simbolismo. Não é por espaço, entende? Não é por espaço. Ai, não coube todo mundo. Não é. Afinal, devemos entender que Deus protege tanto a nós quanto a nossa mesa, o que nos impedirá de pensar que apenas a alma e a saúde devem estar nas mãos do Eterno. Inclusive porque sabemos que o pão que revitaliza a nossa alma também está sujeito à influência de uma série de fatores advindos da natureza, da sabedoria humana e do próprio acaso. Então, nós queremos que fique para dentro da sucá, porque Deus não protege, não abençoa e não edifica unicamente as paredes ou a nossa vida ou a nossa saúde, e sim o que tem na nossa mesa. Deus provê, nada falta. Aqui a nossa mesa é o nosso maná, vamos dizer assim. Então ele provê isso também, que não esteja um pedaço dentro da tua casa, que tu não fique achando que o que é colocado na mesa diz respeito apenas à tua labuta, mas sim à mão de Deus. É sempre junto. Nós somos sócios porque Deus é benevolente de ter sócios como nós. Ele criou a criatura, viu um monte de defeitos que nós desenvolvemos aqui através do livre-arbítrio que ele mesmo deu, e ainda assim ele é nosso sócio. Nós fazemos bobagem do nascer do sol, às vezes até o entardecer, o chegar das estrelas, a lua e tudo mais. E ainda assim ele é nosso sócio. Nosso sócio não cobra juros, ele cobra o merecimento. Um adendo aqui. Quando nós falamos sobre isso, então isso é para ter as B, sim.
Isso é para ter as bênçãos, sim. Aquilo é para ter as bênçãos, eu não sei o que mais. Quando nós pensamos assim, que nós pagamos aquilo que nós fizemos de errado, nós temos que entender que aqui está a palavra recompensa. Então, eu estou fazendo por recompensa. Não, eu estou atenuando um monte de bobagens que fiz antes, ou que faço durante o dia, ou que continuo fazendo porque somos falhos, estamos nos consertando. Então, se eu pago para Hashem, vamos dizer assim, né? Se eu pago todas as coisas erradas, as dívidas que eu tenho, eu preciso consertar e pagar o que eu fiz, ter este mérito negativo, nada mais justo do que receber quando eu acerto. Entenderam? Esse tipo de business não é um business mundano. Isso não são negócios com Deus, isso é justiça. Se eu tenho que pagar o que eu devo, por certo eu tenho que receber aquilo que eu dou, aquilo que eu faço de bom. Aliás, devemos levar em conta esses fatores, agindo quanto a eles com a maior seriedade e não proceder como certos devotos, e aqui está em aspas, como certos devotos que se apoiam exclusivamente em Deus, deixando de fazer a sua parte. Eu vou falar uma palavra que não é boa. Não é um palavrão, porque eu não falo palavrão, porque eu sou uma batinoa e eu sou devota a Hashem. Mas eu vou falar a palavra, aquele vagabundo. Aquela pessoa, né, evadiu, feia, as duas palavras são horrorosas, né, deturparam as palavras. Aquele preguiçoso. Aquele mega super procrastinador e preguiçoso. Larguei nas mãos de Deus, agora só por Deus. Quer dizer, eu me eximo, tirou minha responsabilidade e agora é tudo por ele. Se der errado, a culpa foi dele. Se der certo, que bom, eu merecia. Então ele diz, como certos devotos que se apoiam exclusivamente em Deus, deixando de fazer a sua parte. Eu chego lá fora, coloco, vejo que vai chover, né? O céu está pronto para chover, aqui é uma dificuldade, logo que começou o Sukkot estava chovendo, aqui na minha cidade, então você vê que está uma tempestade e você coloca, você constrói a sua açúcar exatamente embaixo daquela nuvem de tempestade que está preparada, que é natural, da natureza. Você pega meia dúzia ali para fazer o serrar com as plantas erradas, com sei lá, vamos dizer aqui, podres, estão estragadas, não vai durar. Aí você coloca um tecido muito pesado e faz as divisórias ali que seguram a armação, que segura de um alumínio muito fino. A sua sucá não dura meio dia, cai uma chuvarada, destrói tudo, cai pro lado, enfim. Porque você deixou totalmente nas mãos de Deus, mas você não fez a sua parte, você viu que ia chover. Você sabia disso. Deus estava lhe dizendo com aquelas nuvens. Então você colocasse mais para cá, mais para lá. Você sabia que aquelas varetas de alumínio não aguentariam aquela lona tão forte, então você teria que ter modificado. Então você não fez a sua parte e nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus faz a dele. Ele mostra isso em Tzedakah. Ele faz. Ele diz, é o único momento onde nós podemos colocar Deus contra a parede. Doe, dê Tzedakah. Separe 10% para o dízimo, se você achar que deve. Mas dê Tzedakah. Seja bondoso com o outro. Seja generoso em dinheiro, em conselho, em conhecimento. Ensine, ajude. Seja com o próximo como você é. E aí eu te mostro que assim eu serei com você. E Ele é. E Ele é. Porque Ele tem palavra. Por isso devemos habitar a Sukkah, tal qual habitamos as nossas casas, introduzindo na Sukkah toda a nossa vida regular e aplicar assim o ensinamento aprendido no êxodo do Egito, de que cabe a nós acreditar em Deus alegremente e nos abrigar à sua sombra, sem preocupação e sem carência. E o que foi dito, então, a esse respeito, vale agora. Eu sou o eterno vosso Deus. O restante aqui do texto do Rabino Rafael Hirsch é sobre não ser uma mitzvah feminina. Então, como eu já falei isso no vídeo das 4 espécies, eu não vou falar agora. Eu só quero lembrá-las, vocês, mulheres,
lembrá-las que não é uma mitzvah por conta do tempo. Entendia-se, então, lá nós vivemos, né? As mulheres viveram dentro da cabana do mesmo jeito, mas agora, para continuar isso, né, quando foi interpretada e utilizada ano após ano, né? Ano após ano, 1000 anos, 2000 anos, quando foi utilizado isso na vida cotidiana, não se transformou numa mitzvah, não é uma obrigação feminina, por conta de se imaginar que ela tenha essa lealdade com Hashem já mais genuína, né? Nós viemos com aquele ímpeto da maternidade, então existem diferenças sim. Se você quer achar que o homem é igual à mulher, não é neste âmbito. A nossa alma não tem sexo, mas nós viemos para cumprir determinadas funções. Então esta parte do texto onde diz respeito a isso, mulher que não põe um kippah na cabeça, não tem a obrigação das 4 espécies, embora podendo, aqui ela não tem obrigação, mas não são proibições. Quando nós falamos tudo isso, lá no vídeo sobre as 4 espécies, que eu vou deixar aqui no final, muito importante nós entendermos que ninguém está sendo diminuída ou você não pode, sim, isenta dessa mitzvah, mas por já compreender isso, né? Então, quando nós vemos que no Monte Sinai, Hashem chamou, primeiro, a Torá foi entregue para as mulheres, nós falamos sobre isso, a outorga da Torá é a coisa mais importante. Sem a outorga da Torá, nós não estaríamos aqui falando sobre isso. Então, naquele dia, eu li, mas na outorga da Torá, no Monte Sinai, as mulheres foram convocadas por Deus antes dos homens, dado o seu senso de lealdade de entrega, lealdade e entrega. Então, este foi o vídeo sobre, não sobre Sukkot, mas sobre mais um pedacinho. Então, nós falamos do simbolismo da Sukkah. A cada ano que é lida, que nós terminamos o trabalho da leitura da Torá, novos horizontes se abrem. Nós relembramos o estudo, nós relembramos a peregrinação, nós relembramos tudo o que aconteceu até chegar na Terra Prometida, até a morte de Moshe Rabbeinu. Nós enxergamos tudo isso novamente, nós revisitamos esses lugares e nós incrivelmente interpretamos e encontramos novos elementos a cada ano. Olha, talvez até a cada leitura. Se pega agora, eu vou saber umas coisas. Eu leio mais adiante, eu vou ver que eu sei aquelas coisas que eu li antes, eu posso mudar de ideia, mas eu não posso mudar a Torá. Eu vejo que eu continuo pensando aquilo, e mais um pouco, e mais um pouco. Então, nesse momento, nós sabemos que muito provavelmente no próximo ano, ou num próximo vídeo, ou numa próxima oportunidade, nós tenhamos mais coisas ainda para fazer analogia, para entender simbolismos. Foi um vídeo simples, foi um vídeo longo, de 1h e alguma coisa, e eu quero que vocês saibam que a grande mensagem é aqui. Será que eu posso ficar sem a torneira elétrica durante 7 dias? Será que eu consigo levar a minha vida regular para dentro do Sukkah e entender que todo luxo, todas as coisas, todo conforto, tudo que me acolhe, que me abraça lá dentro pode ser vivido sem nada disso dentro de uma Sukkah? E você vai perceber as paredes como um abraço. Este também é um simbolismo, é um abraço. Você está lá dentro, você e a sua mesa, porque nem só de pão vive o homem, mas você tem, porque Deus provê. Será que podemos ficar lá dentro abraçados por Deus, mas sob o quê? Sob nuvens de glória que acompanhavam Hashem, que acompanhavam as cabanas, me desculpe, a providência divina. Será que podemos? Será que podemos colocar um ferrolho na porta, fechar as janelas, colocar uma grade na casa, uma cerca, alguma coisa, para também ninguém vir se machucar, alguma coisa assim, ou cair num buraco, como nós aprendemos no Pirkei Avot? Será que eu posso compreender que isto tudo de nada adianta se eu não tiver a casa edificada por Hashem? Isso também diz respeito a Shalom Bait, a harmonia dentro do lar e tudo mais. Será que eu posso conviver com pessoas tão diferentes umas das outras? 4 espécies tão diferentes, mas tão iguais em alma e tão iguais em integridade e beleza, porque são criaturas de Hashem. Será que eu posso conviver durante 7 dias lá dentro? Será que eu vou ter motivo suficiente, por exemplo, este ano, com tudo que vem acontecendo,
a levantar uma Torá, nem que você não tenha o rolo, e dançar com uma Torá na mão, ensinar a Torá? Será que posso? Será que eu posso compreender sobre Kohelet que ele chegou num estágio onde ele compreendeu aquilo que dura e aquilo que não dura? Então agora ele estava indo para um lugar das coisas que duram, da nossa alma, do nosso achego, do nosso abraço, do acolhimento que só Hashem pode nos dar, e não é no corpo físico, é na nossa alma. Então, ele percebeu, então ele sabia que ao romper do cordão de prata, falado com as próprias palavras de Shlomo HaMelech, o rei, ele mesmo disse que quando isto rompe, se fica o corpo, fica a vestimenta, ficam as coisas, ficam as loucuras que ele viveu, ficam os erros, ficam as mulheres que ele amou, ficam as pessoas que ele aconselhou, o físico delas, mas que ao romper fica nele, com ele, o que dura e é sua alma. Muito simbolismo. Sukkot, muito simbolismo, espero que vocês tenham gostado, comentem embaixo se gostou, se achou que a leitura foi muito longa. Eu utilizei a leitura fiel do Rafael Hirsch, ele é maravilhoso. Rabino Shimshon Rafael Hirsch, eu já falei sobre ele é de 1808 até 1888, viveu 80 anos, 88 anos, não sei fazer conta, Deus. Então, esse é uma coleção da Torá que vale muito a pena você ter, para que você acompanhe, para que você reflita, para que você veja o que dura, o que não dura, para que você tenha muita abundância, prosperidade, amor, harmonia, proteção divina, providência divina, as nuvens de glória, paredes mesmo que aparentemente frágeis, muito fortes, porque são protegidas num abraço de Hashem. Receba você o meu abraço nesse final de Sukkot maravilhoso de 5.785. Curta, comenta, compartilhe se você achar que este vídeo merece. Um beijo, shalom a todos, tchau.